Pois bem, já fiz minha review sem spoilers de Duna parte 2, vou deixar aqui em cima se você ainda não conferiu. Agora vamos ao que interessa, spoilers. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Pois bem, não consegui resistir e decidi fazer aqui mais um vídeo sobre Duna parte 2, que vai entrar facilmente na minha lista de melhores filmes do ano. Mas eu queria falar aqui não só dos spoilers, né, que eu achei interessantes, né, mas agora como leitora já habitual da saga literária, não é? Eu queria apontar algumas das diferenças, mas na verdade eu também queria parar pra falar sobre o meu aspecto favorito dessa história até agora, que eu vi ser muito enaltecida pelo segundo filme. Bom, começando, eu já mostrei pra vocês que tem uma razão de Duna ter sido dividido em duas partes. Mas o que mais me deixou curiosa é porque, assim, parte 1 adaptou esse tanto aqui. Parte 2 adaptou a menor parte e ainda assim foi o maior entre os dois filmes. Teve bastante coisa que foi expandida e a maioria delas eu achei super interessante. Algumas coisas foram acrescentadas que eu achei que só ajudaram a elevar a mitologia, alguns dos meus aspectos favoritos da história até agora. E assim, eu diria que o aspecto que mais foi aumentado aqui é o tempo que o Paul passa com os Fremen ali no início. Você vê o camaradismo começando a aparecer entre ele e os Fremen, você vê que logo de início ele não é muito bem aceito. E a questão da divisão que eu mencionei no meu vídeo sem spoilers, não é? Há alguns Fremen aqui que não acreditam nessa lenda do escolhido e ridicularizam aqueles que acreditam. Eles veem a lenda como apenas uma manobra para controlá-los. E eles não estão errados. Outra coisa que também foi bem aumentada aqui foi o tempo que o Paul passa com a Chani, que é um aspecto muito importante. O romance entre os dois tinha que ser crível. Então dar mais tempo para essa história realmente fluir de uma forma natural, e ajuda bastante o fato de que os atores têm química, só faz com que o final deles nessa história se torne ainda mais emocionante e você sinta ainda mais o drama. Eu sei que teve gente que reclamou que Christopher Walken e a Florence Pugh mal têm tempo em tela. Gente, eles têm mais tempo em tela aqui do que eles têm no livro. A princesa Irulan, ela é mostrada como uma grande escritora. Todos os capítulos dos livros começam com um trecho de algum livro desse universo e a maioria dos capítulos começa com algum livro escrito pela princesa Irulan, mostrando o quanto ela acabou se tornando versada não só no Paul como pessoa, na lenda do Muad'Dib, em Arrakis, não é? A civilização dos Fremen. Mas assim, falando de algum dos pontos de mudança que eu achei mais estranhos. Teve uma ausência que eu acho que todos os fãs dos livros sentiram. E eu, assim, não é que eles não possam consertar essa ausência, é porque vai ficar confuso em termos de cronologia lá na frente. Porque assim, no livro, do tempo em que o Paul se junta aos Fremen até a batalha final, se passam alguns anos, tipo uns 4 anos, eu não lembro ao certo quanto tempo, mas o importante nisso é tipo, ele e a Chani chegam a ter um filho que é morto pelos Harkonnen no final, mas o mais importante é que a Alia, a irmã do Paul, nasceu. E a gente vê no parte 2, né, que a mãe dela passa por uma cerimônia para se tornar a reverenda madre dos Fremen, mas para isso ela precisa ingerir a água da vida, que tecnicamente falando é venenosa, mas uma Bene Gesserit muito experiente consegue quebrar quimicamente os elementos dessa água da vida e absorver o conteúdo sem absorver o veneno. O problema é que com essa cerimônia ela herda memórias e experiências de várias e várias reverendas madres que vieram antes dela. E ela não menciona pra ninguém que ela está grávida, porque pra lenda que ela tá querendo vender dar certo, né, a Bene Gesserit que deu a luz ao escolhido, ela tem que se tornar a reverenda madre e ela não pode ligar pro fato de que tem vida crescendo no útero dela. Então ela toma e, por consequência, a filha ainda não nascida dela também toma a água da vida e se torna o que nos livros é chamado de uma pré-nascida. Imagina você criar não só consciência de si mesmo dentro do útero da sua mãe, mas você herdou tantas memórias e experiências que, tecnicamente falando, ao nascer, apenas ao nascer, você já se torna um ser superior, com mais experiência e conhecimento do que qualquer um dentro da sala. Então eu acho que o aspecto mais difícil de Duna parte 2, o Denis Villeneuve só decidiu pular, que era trazer uma menina de 2 ou 3 anos que age e fala
como uma adulta super experiente e que trata os adultos ao redor dela como crianças, porque na visão dela, eles são as crianças. O Duna do David Lynch até trouxe esse conceito, né? Eu acho que ele chegou a trazer uma atriz de uns 5, 6 anos, e realmente deve ser muito difícil. Mas aqui, assim, o aspecto de aberração que os Fremen sentem a respeito da Alia até foi mantido a um certo ponto, né? Porque os Fremen ficam apavorados vendo a Jessica conversando com o bebê, porque aqui ela consegue ouvir o que a Alia tá falando pra ela e ela responde. Então não parece uma mãe com uma filha, parece uma mãe com uma co-conspiradora. Parece uma doida andando pelos corredores, falando com o próprio Bush, falando assim, nós temos que convencer aquele grupo ali de que o Paul é o escolhido. Então esse aspecto da loucura e da paranoia dos Fremen com relação a esse conceito tá aí, mas a parte em que eu fico confusa é porque não só a gente tem esse salto temporal aqui mesmo no primeiro Duna, mas o próximo livro é pra ter um salto temporal ainda maior, de 12 anos. E a Alia já é pra ser uma adolescente nesse livro que vai começar a ter um relacionamento amoroso nessa história. Vocês agora só eles vão aumentar o salto temporal, tipo, o segundo, o terceiro filme vai se passar, sei lá, 16 anos no futuro? Mas a gente tem uma breve visão da Alia adulta, numa visão que o Paul tem quando ele bebe a água da vida. E ele vê a versão futura da irmã dele, interpretada pela Anya Taylor-Joy, que aparece aqui por, sei lá, uns 20 segundos no máximo. Mas levando em consideração a cronologia, justamente por eles terem tirado esse salto temporal no primeiro, né, eu imaginaria que ela apareceria no segundo filme, se eles realmente só falarem, não, próximo filme se passa 16 anos no futuro. Dá pra Anya Taylor-Joy aparecer. Se você acha, pô, a mulher vai ter o quê? Uns 26, 27 anos quando chegar o filme? Timothée Chalamet tinha 25 e interpretou um Paul Atreides de 15, então eu não vou reclamar de nada. Foi interessante ver esse lado mais cheio de esqueminhas da Lady Jessica, porque ela realmente tá fomentando na cabeça dos Fremen essa ideia de que o Paul é o escolhido. O Paul, logo no parte 1, aprendeu, ele descobriu que a lenda do Kwisatz Haderach era uma enormíssima manobra de manipulação das Bene Gesserits. Elas saíram plantando em vários planetas essa ideia de que um Messias viria e levaria a humanidade a um futuro glorioso. Só que era um negócio que elas estavam planejando. A gente tem aqui no universo Duna vários seres humanos que são superiores. Eles têm habilidades diferentes, eles não são mutantes, eles só evoluíram de uma certa forma. As Bene Gesserits fazem parte, né, um desses grupos, e elas têm a capacidade, como eu falei, aquele negócio da quebra do veneno, né, pra elas tomarem o líquido e não se envenenarem, né, isso é só uma coisa, mas elas podem controlar o gênero das crianças que elas vão gerar. Porque elas fazem uma enorme manipulação nas árvores genealógicas, porque como elas têm um grupo de muita influência, elas são mandadas para as casas para serem esposas e concubinas dos poderosos, e aí vai falar, você vai para casa tal e você só vai ter meninos, você vai para casa tal e você só vai ter meninas. E aí elas vão juntando uma casa na outra, pegando o melhor potencial genético de cada família, até o ponto em que elas acharem ok. Agora eu acho que dá pra gente fazer o Kwisatz Haderach. Porque aí a gente pega o moleque desde o início, vai ser um menino que tem as nossas habilidades. Não existem homens entre as Bene Gesserits. Então, um menino com habilidades Bene Gesserits vindo de uma casa nobre e outra que elas moldariam desde o início e que teria nele todos os sinais que elas ensinaram essas várias populações a prestarem atenção. Filho de uma Bene Gesserit, tem habilidades das Bene Gesserits. Enfim, a lista aumenta. E quando ele surgisse pro mundo, as Bene Gesserits estariam logo atrás pra controlar o moleque. Aí você deve estar se perguntando, por que só não fazer uma lenda sobre uma super Bene Gesserit? A questão com as Bene Gesserits é que elas não gostam do holofote. Elas querem controlar quem tá nele. O grande problema foi que a Jessica foi mandada pra casa Atreides pra ter apenas meninas, só que ela se apaixonou pelo maridão. É o Oscar Isaac, né? Então eu não te julgo, Jessica. E o sonho dele era ter um filho. Aí acabou que ela quebrou o padrão das Bene Gesserits quando ela não só deu à luz a um filho que não era pra existir, mas ensinou a ele os métodos das Bene Gesserits. O negócio do controle da voz, não é? As habilidades de luta. Com isso, ela não só criou um Kwisatz Haderach em potencial, uma geração
antes do previsto, mas ele cresceu sem a influência do grupo da Irmandade das Bene Gesserits. Então, o plano delas foi pra cucuia. E aqui no segundo filme, a própria Reverenda Madre confessa que sim, ela ajudou o Imperador nesse esquema pra destruir a casa Atreides. O Imperador porque ele tinha inveja do poder do Duque Leto crescendo, e ela porque ela via no Paul Atreides um potencial Kwisatz Haderach que elas não tinham qualquer controle. Eu acho que a parte que me deixa mais desolada ao longo do filme inteiro é porque como o Paul descobre logo no início do primeiro filme que essa lenda é uma mentira, então quando ele chega em Arrakis, ele vê os Fremen exaltando ele, chamando dele de Lisan al-Gaib, que é como eles chamam o escolhido lá. These people have waited for centuries for the Lisan al-Gaib. They see you. They see the signs. You see what they've been told to see. E aí ele se junta entre os Fremen e ele tem esse lado do pessoal que não acredita na lenda, e ele até fica meio livre com aquilo. Só que à medida que ele vai ganhando a confiança deles e vai mostrando as habilidades que ele tem, até os caras que não acreditavam antes ficavam, pô, será que a gente tava errado? Mas ele passa o filme inteiro desesperadamente tentando não ir pro lado, eu não quero ser um Messias, isso não existe, eu não sou um deus. Só que a Jéssica fica fomentando isso na cabeça do povo, e aí as lendas começam a aumentar, o nome dele vai ganhando um peso maior. Não é porque ele quer ser um deus, mas é porque ele tá usando tudo que ele aprendeu, não é, pra ser um grande líder, né, através do pai dele, através do Gurney e do Duncan Idaho, pra ajudar os Fremen a reconquistar o próprio planeta. Só que ao mostrar o quão fabuloso ele é como líder, ele também começa a emaranhar a lenda do Kwisatz Haderach, que todo mundo começa a pensar, caramba, eu acho que agora, galera, o escolhido chegou. E no primeiro filme ele teve essa visão de que haveria uma guerra santa em nome dele, que muita gente iria morrer. Então ele passa o filme aqui inteiro tentando, lutando de todas as formas possíveis, não ir pra esse caminho porque ele sabe que vai dar ruim. E não só isso, mas aqui ele também tem uma visão de que ele vai perder a Chani se ele for pro caminho do Messias. E aí chega um ponto em que ele vê que ele não tem mais escolha, não é, os Harkonnen estão em cima deles, e talvez a única forma de unificar todos os Fremen e realmente conseguir a força necessária pra retomar o planeta seja se tornar o maldito Messias. Aí ele parte pro templo onde ele bebe a água da vida e ele entra em transe, e aí vem o momento, a cena que quebrou meu coração. Porque assim, no início do filme, eles começam a falar sobre os Fremen terem um nome de guerra e o nome Fremen deles. No caso do Paul, o nome de guerra dele é Usul. E o nome dele, entre os Fremen, é Muad'Dib, que é o nome que ele é chamado ao longo do filme inteiro. Já a Chani, o nome dela mesmo é Sihaya, que é um nome que eles mal usam ao longo do filme, mas que no livro só o Paul usa com ela. É quase como se fosse o apelido carinhoso dele pra ela. Mas aqui eles dão um significado pro nome dela, de ser, eu não lembro agora, Flor da Primavera, Rosa Pássaro da Primavera, eu não lembro agora. A questão é que eles uniram o nome dela ao mito, e quando o Paul bebe a água, ele fica nesse transe que ele não acorda. E aí o pessoal fala que ela tem que ajudar ele a sair do transe. Só que se ela fizer isso, ela sabe que ela vai estar dando mais poder a uma lenda mentirosa. E aí a Jéssica vem e usa a voz nela, forçando ela a fazer a parte dela no maldito ritual. Ela não teve escolha, ela fez contra a vontade dela, e nisso ela e o Paul é aquele negócio, oh meu Deus, é o pássaro do deserto, da primavera, acordou o nosso Messias, como diz a lenda. Foi de partir o coração. Eles passaram tanto tempo lutando pra aquilo não acontecer e não teve jeito. A Jéssica no final foi lá e vai, inferno! O meu ponto favorito em Duna como um todo até agora, né? Eu só li a primeira metade, né? São 6 livros, eu só li os 3 primeiros até agora. É a tragédia do Paul como o Messias. Porque quando a gente vê essa história do Messias em filmes e séries, quando chega um momento em que o protagonista se torna o tal Messias, é pra ser um negócio empolgante, né? Em Duna não é o caso. Quando o Paul realmente se torna o escolhido, eu não senti empolgação, eu senti tristeza. Porque quando ele bebe a água da vida, ele descobre a verdade de que a mãe dele é filha do Barão Harkonnen. Então, por consequência, ele também é parte Harkonnen. E ele decide abraçar, tipo, eu vou pegar o bom e eu vou pegar o ruim que tem dentro de mim e eu vou usar nesta merda de escolhido. Tanto é que você vê que até o vestuário dele e o andar dele mudam quando depois que ele bebe a água. Ele passa a usar um manto preto por cima do manto que ele usava ao longo do filme todo. É triste ver a mudança, é quase... Eu não vejo uma pessoa que ganhou poder ali, eu vejo uma pessoa que perdeu completamente a esperança de que ele de que ele pudesse ter controle sobre aquilo. E aí no final das contas, a gente tem a maldita Guerra Santa começando e parte
vamos esperar agora pra Messias de Duna, que não é um livro tão grande, então eu acho que eles não vão ter problema em adaptar em apenas um filme. Mas essa tragédia do Paul, não é, de ter sido colocado nessa posição de Messias em potencial, de estar num sistema tão grande e tão antigo que ele não tem controle do que vai acontecer com ele, é devastador. E imagina o peso psicológico que se passa na cabeça de alguém assim. O Paul, ele tinha todos os atributos para ser um líder fenomenal, criado para ser um líder desde pequeno pelo pai, criado para ser um grande guerreiro pelo Duncan, pelo Gunny, e tem habilidades das Bene Gesserits que ele aprendeu com a mãe, mas isso não é o suficiente. As pessoas vão olhar para ele, elas não vão querer um líder, elas vão querer um Deus. Como alguém suporta um peso disso? Principalmente sabendo que tudo está baseado em cima de uma enormíssima mentira. Isso pra mim até agora em Duna tem sido meu aspecto favorito. Mas em Duna, o terceiro livro, surgiu um personagem que tá começando a cativar mais e mais a minha atenção. E eu tô doida pra começar o quarto, porque eu sei que o negócio vai ficar interessante e louco. Bom, mas é isso aí, pessoal. No geral, os aspectos com spoilers que eu queria falar sobre Duna parte 2. Deixa aqui nos comentários se você acha que eu deixei de falar alguma coisa. É um vídeo com spoilers, então pode se sentir à vontade. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho pra receber a notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!